Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Santo Deus e Pai, aqui estamos agora, aos teus pés, para aprendermos mais de Ti, por mais uma porção da Tua santa palavra. Ensina-nos, Senhor, a vivermos como Tua família aqui na terra. Ensine esta igreja, Senhor, a ser uma igreja saudável e fiel aos Teus santos propósitos. Para tanto, abençoe-nos com a transmissão fiel da Tua santa palavra e que a unção do Teu Espírito Santo repouse sobre nós, continue sobre nós aqui nesta manhã. É o que te suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu não sei se todos aqui estão familiarizados com o nome de John Stott. John Stott foi um pastor britânico, ministro da igreja anglicana no século XX, um dos maiores líderes da igreja evangélica no mundo do último século, um homem que conheceu a fundo a vida da igreja por todo o mundo e que refletiu muito a respeito dos caminhos do povo de Deus em livros maravilhosos, e há vários deles que eu poderia citar aqui, como Crer é Também Pensar, A Cruz de Cristo, Eu Creio na Pregação, Cristianismo Autêntico e a sua última obra, Discípulo Radical. Se você nunca pegou um dos livros de John Stott, pegando emprestado uma frase do pastor Jonas Madureira, você não pode passar desta vida para a próxima sem conhecer os escritos deste servo de Deus que já repousa na glória há alguns anos. Mas ele também, além de ser um astuto observador da igreja evangélica, também conheceu a fundo o mundo e os tempos em que nós vivemos. E John Stott propôs que existem 3 grandes carências no ser humano moderno, 3 coisas pelas quais os homens e as mulheres do nosso século clamam, anseiam de todo o seu coração. Que carências são essas? Primeira delas, uma carência de significado. Nunca fomos expostos a tantos credos, a tantas ideologias, a tantas religiões, a tantas versões da verdade, e o cidadão moderno fica meio paranoico ao tentar decidir qual é a verdadeira verdade, qual é a única verdade ou verdade absoluta. E os nossos tempos pós-modernos abandonaram a busca pela verdade absoluta, tanto que dizem que não existe uma única verdade, cada um tem a sua, cada um tem a sua fé, sua religião, sua maneira de ver o que é certo e o que é errado. E isso tem criado uma angústia profunda na alma do cidadão moderno, que se vê incrédulo, descrente em tudo. Ele não sabe no que crer, no que acreditar, sobre a vida, sobre Deus, sobre o mundo, sobre família, sobre o que seja. Carência de significado. Segundo, disse John Stott, o ser humano dos nossos tempos vive uma carência de transcendência. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós nunca nos vimos tão ocupados, tão atarefados, tão consumidos pelos nossos trabalhos e passatempos, mas sem uma noção do porquê dessas coisas. Para que trabalhar tanto? Para que se desgastar tanto?
Qual é o alvo da vida? Qual é o propósito da vida? É só isso? Trabalhar, 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 acumular, 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 gastar, gastar, gastar e começar o ciclo de novo? Trabalhar para acumular, para gastar? Não conseguimos enxergar além das fronteiras do tempo e do espaço. Por que estamos aqui? O que nos aguarda no porvir, se é que tem porvir? O que dá significado às coisas? O ser humano vive uma crise de transcendência nos nossos tempos. E terceiro, o cidadão deste mundo do século 21 vive uma carência de comunhão. Nunca estivemos tão conectados entre nós. Nunca tivemos tantos meios pelos quais nos falarmos. Nas redes sociais, na telefonia digital, Twitter, Facebook, WhatsApp. As distâncias nunca foram tão curtas. E ao mesmo tempo as distâncias entre nós nunca foram tão grandes. Nos sentimos sós, ilhados, alienados. Vemos famílias inteiras sentando no restaurante, cada membro com a sua janelinha virtual, sem se comunicar com a pessoa que está ao lado. Quando esta família não está dentro de casa e só consegue falar entre si por meio do telefone. Já existem relatos disso. Mães que não conseguiam falar com as suas filhas no quarto ao lado, então decidiram se comunicar por Twitter ou WhatsApp. Isso dentro de casa e fora de casa também. Então vemos estas três enormes lacunas ou carências na vida do ser humano moderno. Uma carência de significado no que crê, uma carência de transcendência, por que viver? E terceiro, uma carência de comunhão, com quem viver, como compartilhar a vida. Mas o que tudo isso tem a ver com as marcas de uma igreja saudável? Ora, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque uma igreja saudável é uma igreja tanto fiel aos princípios da palavra de Deus, como também sensível aos anseios do mundo. John Stott disse isso num título dos seus livros: ouça o Espírito, ouça o mundo. Temos que ouvir bem o que Deus tem a dizer sobre o mundo, mas entender como a voz de Deus se aplica muito bem aos problemas e às carências deste mundo. Então, por exemplo, se o mundo anseia por significado, a primeira marca de uma igreja saudável é o quê? É a fiel proclamação, o fiel ensino da palavra de Deus, porque é ali que encontramos o verdadeiro significado da vida. O que crê, como crê sobre Deus, sobre nós mesmos e o mundo. Segundo, se o mundo anseia por transcendência, por que viver? Ora, uma igreja saudável responde a este anseio com a prioridade da adoração, vida com Deus, porque estamos aqui, aprendemos semana passada, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, com tudo que somos e temos, trabalhando, descansando, nos relacionando dentro ou fora da igreja. Qual é o propósito da vida? Glorificar a Deus. E terceiro, se o mundo anseia por comunhão, uma igreja saudável responde com uma comunhão verdadeira, amorosa e santa do povo de Deus, com Deus e uns com os outros. Então vemos como estes três anseios do nosso mundo correspondem às três primeiras marcas de uma igreja saudável. Quando iniciamos esta série há 2 semanas, vimos que a primeira, mais importante marca é a palavra de Deus. É o fundamento de tudo, é o fundamento da casa. E se este fundamento estiver comprometido, toda a casa estará comprometida. Assim como for a pregação da palavra na igreja, assim será o resto da vida daquela igreja. E nada substitui um firme fundamento. Nem uma casa cheia, nem bonita, nem bem adornada. O fundamento é a base de tudo. Mas vimos na semana passada que o fundamento da palavra serve para quê? O que nós construímos a partir deste fundamento? 2 coisas, 2 eixos da vida cristã. O eixo vertical, adoração, vida com Deus, e o eixo horizontal, vida uns com os outros, comunhão. Estes 2 eixos da vida cristã e da vida da igreja são inseparáveis e indispensáveis na vida de qualquer igreja, inclusive daquela
descrita em Atos capítulo 2. Você consegue ver estes dois eixos representados aqui neste texto? Nós lemos e ouvimos o texto dizendo que aquele povo adorava a Deus com alegria, com temor, com sinceridade de coração. Mas também eles se dedicavam à comunhão, nos lares, no partir do pão, servindo uns aos outros. Uma igreja saudável na comunhão com Deus, na sua adoração, e uma igreja saudável na comunhão uns com os outros. Mas ao falarmos hoje sobre esta terceira marca, já vimos pregação, já vimos adoração, hoje o assunto é comunhão. Que palavra é essa? O que exatamente significa comunhão? A palavra está ali no versículo 42, olhe para o texto comigo. Atos 2,42 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Esta palavra que no original, no grego koinonia, significa o compartilhamento de algo em comum. Koinonia vem de koinos, que quer dizer comum. Mas a nossa palavra portuguesa comunhão também vem da raiz comum, tendo algo em comum. Então, o que a igreja compartilha em comum? O que define a comunhão da igreja? Será que são apenas interesses pessoais em comum? Pastor Marcelo já brincou aqui entre nós, que há uma santíssima trindade da comunhão evangélica, não escrito na palavra, mas nos nossos corações, É a comunhão santa do churrasco, futebol e violão. Se tiver churrasco, futebol e violão, tem comunhão, Nós já associamos isso, Comida em comum, atividades esportivas em comum, uma música em comum, e já estamos tendo comunhão. É só isso. São interesses pessoais em comum. O que comer, onde passear, que time de futebol pelo qual torcer. É só isso que nos une como uma igreja, ou grupos dentro da igreja, que compartilham interesses em comum. Será que são apenas sentimentos espirituais em comum? Pessoas que se sentem bem aqui, gostam de estar com outras pessoas na igreja. O que nos une é só um sentimento ou atividades religiosas? Visitar um orfanato, cuidar de uma criança, abrir a porta para um visitante visitando um dos nossos cultos. O que exatamente nos une aqui como uma igreja? O que nós temos em comum que faz de nós uma igreja? Porque se forem apenas interesses em comum ou atividades em comum, podemos ter isso fora daqui. Talvez num estádio de futebol, num show musical, num shopping. O que faz desta comunhão aqui algo diferente de tudo mais que nós compartilhamos fora deste lugar? Bem, pense comigo num casamento saudável, um bom casamento. O que mantém um casal unido? São apenas interesses em comum? Ou sentimentos em comum? Ou atividades em comum? Bem, é bom que casais compartilhem estas coisas, sentimentos, interesses e atividades, mas é só isso que sustenta um casamento? Sim ou não? Não. Com o passar do tempo, o que sustentará um casal é a sua vida compartilhada em comum. Não só interesses, sentimentos e atividades, mas uma vida em comum. E é isso que nos une aqui. O que nos une aqui como uma igreja é uma vida em comum. Uma vida que recebemos primeiro de Deus e que depois compartilhamos uns com os outros. É vida com Deus que se traduz em vida uns com os outros. Lembre-se de novo dos dois eixos. O que une este eixo, o horizontal, vida uns com os outros, é o eixo vertical, é a nossa vida com Deus. A saúde dos relacionamentos e da comunhão da igreja depende da saúde do relacionamento dos membros com o Deus desta igreja. Se houver uma deficiência ali, no relacionamento com Deus, haverá deficiência uns com os outros. Essas duas coisas são inseparáveis. Nós, como igreja, existimos para adorar e glorificar a Deus, vivendo com Ele e expressando isso como? Vivendo uns com os outros como Deus ordenou. E nós vemos isso claramente ao longo das Escrituras. Fizemos esse exercício semana passada.
Não sei se os que estiveram aqui se lembrarão disso, mas aquelas 4 etapas da história bíblica. Quantos ainda se lembram das 4 etapas? Criação, queda, redenção e consumação. A história bíblica e a história do mundo se resume nessas 4 etapas, e em cada uma delas vemos o propósito de Deus em ação na nossa vida de comunhão. Vamos começar pelo início. Criação, Gênesis 1 e 2. Vemos no início de tudo que Deus nos criou para Ele. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para termos comunhão com Ele, para vivermos com Ele na sua presença santa, verdadeira e amorosa. Meus irmãos, o que fazia do paraíso o paraíso? Já pensou nisso? O que fazia do paraíso o paraíso? Era a ausência de trânsito? Era a ausência de inflação? Ou ajuste fiscal? Ou crise econômica? Era a ausência do Congresso Nacional? Era a ausência de brigas de torcidas de futebol? Era a ausência de crises alérgicas e crises de coluna? O que fazia do paraíso o paraíso? Não era a ausência destas coisas, era a presença de Deus. O que fazia do paraíso o paraíso era que o homem e a mulher estavam na presença irrestrita de Deus, vivendo todos os seus dias e cada momento conscientes da presença gloriosa de Deus. É isso que fez do paraíso o paraíso, e é isso que faz desta vida uma vida suportável, se Deus estiver presente ali conosco. Mas lembremos que, mesmo vivendo na presença de Deus, o que Deus disse a respeito do primeiro homem? Lá em Gênesis 2, versículo 18: não é bom que o homem viva só. Pergunta: o homem estava só no jardim do Éden? Ele estava na companhia de todos os animais, de toda a criação, fora a presença do Criador. E mesmo assim Deus disse: não é bom que o homem viva só. O que aprendemos com isso? Que Deus não nos criou apenas para si mesmo, Ele também nos criou um para o outro. Há uma dimensão da nossa vida que não se esgota no relacionamento devocional com Deus e na nossa mordomia da criação. O homem não se satisfará somente com seu trabalho, seu descanso, suas posses, se não tiver ao seu lado alguém com quem compartilhar tudo isso. Portanto, Deus criou primeiro o casal, a unidade básica de toda a sociedade humana. Um casal heterossexual, monogâmico, vitalício, para expressar no casamento, como num espelho, a relação do ser humano com Deus. Para isso que Ele criou o casamento, para ser um pequeno espelho dessa comunhão íntima da criatura com o seu Criador. Imagine só, um paraíso na terra de comunhão irrestrita entre Deus e os homens, e entre nós criaturas também. Você consegue imaginar uma vida sem maus entendidos e maus pensamentos uns dos outros? Uma vida sem provocações e acusações mútuas? Uma vida sem meias verdades e segredos guardados a 7 chaves? Uma vida sem mentiras e maledicências? Uma vida sem gritarias e grosserias? O que você chamaria isso? Paraíso. Paraíso. E todos nós queremos voltar para o paraíso, sim ou não? Mas nós não estamos no paraíso, porque depois da criação veio a queda. Por causa da nossa rebeldia e desobediência contra Deus, nós rompemos os nossos laços com o Criador, e isso repercutiu nos nossos relacionamentos uns com os outros. Pense num colar de pérolas, que quando rompido, lança as pérolas por terra e elas se espalham por todo canto. Quando o relacionamento do homem com Deus rompeu, tudo caiu por terra, todos os seus demais relacionamentos, tudo foi afetado. Perdemos o fio condutor que unia a nossa existência
a comunhão com Deus. Então antes, quando havia inteira intimidade e comunhão com Deus, agora havia medo e vergonha. O casal se escondeu de Deus. Mas onde havia também intimidade entre o casal, agora havia acusação, conflito e contenda. E não ficou aí, Gênesis 3, porque no capítulo seguinte da Bíblia, Gênesis 4, o que nós vemos? Os filhos do casal, Caim e Abel. E o que acontece ali? Conflito, sangue derramado, fruto da rebeldia do homem contra o seu Deus. Todos os relacionamentos partidos e arruinados pelo pecado. E meus irmãos, a história do mundo é isso. O que é a história do mundo, senão um extenso documentário da tragédia narrada do Éden? Relacionamentos humanos partidos pelo pecado, fruto do nosso pecado contra Deus. O eixo vertical interrompido e o horizontal afetado. Mas a história não parou aí. Criação, queda e redenção. Deus enviou seu Filho ao mundo para fazer a paz entre nós e o nosso Criador. Mas Ele também veio ao mundo para fazer a paz entre nós, entre maridos e esposas, pais e filhos, irmãos e irmãs. Se o pecado nos afetou por inteiro, a graça de Deus em Cristo Jesus quer nos renovar e nos transformar por inteiro. Deus não veio apenas salvar vidas individualmente, Ele veio transformar relacionamentos partidos, renovar o que o pecado arruinou em nossas vidas. E onde entra a igreja em tudo isso? Ora, pasme, quando a Bíblia fala da igreja, da família de Deus, a palavra trata a igreja como a vitrine de Deus, a vitrine da obra reconciliadora de Deus para um mundo de relacionamentos partidos. Pasmem, isso aqui que estamos vendo, com todas as nossas falhas, com todas as nossas imperfeições, e não existe igreja perfeita. Se você está à procura de uma igreja perfeita, você está no lugar errado. Essa não é uma igreja perfeita, só seremos perfeitos na glória. Somos uma comunhão de pecadores salvos pela graça, que estão aprendendo a viver uns com os outros pela graça de Deus. Mas isso aqui, diz a palavra de Deus, é a vitrine da graça de Deus, é a graça de Deus em ação, para juntar pessoas que nunca andariam juntas não fosse pela igreja. Já pensou nisso? Num mundo tão dividido entre gêneros, classes sociais, poder aquisitivo e de ideologias políticas, a igreja é esse pequeno milagre na terra, onde pessoas das mais diferentes classes, dos mais diferentes níveis sociais, das mais diferentes convicções políticas e, pasmem, até torcedores de times de futebol diferentes, que é muita coisa neste país, conseguem conviver amorosamente. Quando tem famílias no Rio que não se falam por conta de futebol, tem pessoas que nem são da mesma família, mas que andam juntas aqui, indiferentes quanto a isso. Por quê? É a graça de Deus, é o poder de Deus reconciliando pecadores com Deus e uns com os outros. Olhe para Atos 2, 3.000 pessoas antes estrangeiras, de repente permanecendo juntas, unidas, de casa em casa, abrindo a despensa, servindo umas às outras. O que explica isso, pastor? Só o poder da graça de Deus. E é o poder que sustenta a igreja até o fim da história, consumação. Quando lemos Apocalipse, nós vemos o retrato do quê? De um povo reunido de todos os cantos da terra, louvando a Deus nos novos céus e na nova terra. A igreja é esta obra em progresso, mas que alcançará sua consumação aonde? No fim da história, quando Jesus voltar. E então não haverá mais pecado,
Não haverá mais briguinhas e rixas e contendas dentro da igreja, nem fofocas, nem maledicências, tudo aquilo que Paulo identificou nas igrejas do primeiro século. Um dia seremos uma igreja sem mancha, sem ruga, inculpável, pela graça de Deus. Amém? Eu creio nisso, eu oro por isso e quero colaborar com isso. Isso é comunhão. Isso é comunhão. É a vida compartilhada do povo de Deus com o seu Deus e uns com os outros. Bem, a partir disso, quais princípios norteiam a comunhão de uma igreja saudável? Deixe Atos 2 por um instante e vamos para a primeira carta de João, bem próximo do fim do Novo Testamento. 1 João, uma carta que já estudamos a fundo este ano, passamos aí os primeiros 4, 5 meses do ano, estudando esta carta capítulo por capítulo, versículo por versículo, domingo à noite. Mas é bom trazermos à memória algumas das lições desta carta para o assunto de hoje, que é comunhão. 1 João capítulo 1, versículos 1 a 4, nos mostram o primeiro princípio. São 3 que veremos rapidamente. 3 princípios que norteiam a comunhão saudável de uma igreja. O primeiro deles é este: a comunhão de uma igreja saudável baseia-se na confissão da verdade. É o primeiro pilar desta casa. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. O versículo 3 especificamente usa a palavra comunhão para descrever o relacionamento da igreja uns com os outros. Mas o que João nos diz aqui? Nós temos comunhão uns com os outros porque a nossa comunhão primeiro é com Deus. Só podemos ter um verdadeiro relacionamento uns com os outros se primeiro tivermos um verdadeiro relacionamento com Deus. Uma comunhão depende da outra, mas, diz o texto, esta comunhão entre nós, que depende da comunhão nossa com Deus, depende das verdades absolutas sobre Deus. João diz: o que nós ouvimos, vimos, tocamos, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Está falando sobre o mistério da encarnação, Deus que se fez homem, andou conosco, morreu, sangrou, sofreu e ressuscitou. Bispo Walter já nos disse isso algumas vezes. Comunhão de verdade é necessariamente comunhão na verdade. Não existe comunhão verdadeira na igreja se esta comunhão não for na verdade, pautada na verdade da palavra de Deus e nas verdades sobre Deus. E meus irmãos, nós não podemos enfatizar isso suficientemente, porque nós vivemos em tempos que desprezam a verdade, desprezam doutrina. Doutrina virou um palavrão dentro da igreja. Não, pastor, doutrina só divide, mas o amor une. Vamos deixar essa história de doutrina, né? Predestinação, eleição, doutrinas da graça, isso só divide. Vamos deixar isso lá fora. Nós só queremos amar. Queremos amar. Esse discurso não funciona na igreja porque não funciona nem dentro de casa. Qual é o casal que ficaria contente com um casamento só no amor, sem a verdade? Você gostaria de estar num casamento onde ninguém fala a verdade? Onde ninguém sabe a verdade um sobre o outro? Por quê? Porque não pode haver amor, não pode haver cumplicidade nem confiança se não houver transparência e verdade. Quem é quem? Quem está fazendo o quê? Quem é você? Quem sou eu? Se a verdade é importante dentro de casa, quanto mais dentro da casa de Deus. Não, doutrina ruim divide a igreja. Doutrina falsa divide a igreja. Doutrina verdadeira une a igreja.
as doutrinas maravilhosas sobre as Escrituras Sagradas, sua inspiração, sua inerrância, as doutrinas maravilhosas sobre Deus, um Deus triuno, soberano, santo e amoroso, as doutrinas verdadeiras sobre nós mesmos, pecadores, caídos, rebeldes, miseráveis, carentes de um Salvador, as doutrinas sobre Jesus, Deus em carne, morto, ressurreto, assunto aos céus, retornando em glória, as doutrinas sobre o Espírito, doador da vida, santificador da igreja, as doutrinas sobre o Evangelho, estas boas novas de arrependimento, fé e obediência a Jesus, as doutrinas sobre a igreja, a comunhão dos santos, os eleitos reunidos para adorar e servir a Deus, as doutrinas sobre a história e a consumação dos séculos, um Deus que rege a história e a conduz a um bom fim. Ora, a comunhão da igreja depende da descrição e da defesa da verdade. Não existe comunhão verdadeira que não seja comunhão na verdade. Então não podemos desprezar a doutrina, não podemos desprezar os dogmas e doutrinas cristãos. Isso tem que estar aqui no centro da nossa comunhão. É o primeiro pilar, primeiro princípio, há mais dois. Segundo, a comunhão de uma igreja saudável consiste de um testemunho de santidade. O primeiro pilar se chama verdade, o segundo, santidade. Olhe para 1 João, ainda no capítulo 1, versículos 5 a 7, sequência do texto. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se esta é a família de Deus, se a igreja é a família de Deus, então os membros desta família têm que se parecer com o pai da família. E este pai, disse João, é luz. Deus é luz, é santo, é puro, perfeito. Espera-se que os seus filhos também andem na luz, como ele está na luz. Ora, se alguém aparecesse para você do nada, um estrangeiro, e dissesse para você: você sabia que eu sou o seu irmão? Ou sua irmã? Pelo mesmo pai? Bem, passado o primeiro susto, o primeiro choque, o que você perguntaria a esta pessoa? Me dê evidências de que nós somos do mesmo sangue. Alguma evidência, aparência, criação, histórias em comum. Me mostre alguma coisa que me convença que você é filho ou filha do mesmo pai. Sim ou não? Seria diferente na família de Deus? Basta alguém dizer: não, eu sou filho de Deus, sou seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo. Como saberemos? Se houver semelhança entre aquela vida e o nosso Pai em comum, que é santo. É fácil dizer que somos filhos de Deus, é fácil alguém dizer que é filho da igreja, mas é a nossa vida, são os frutos da nossa vida que mostrarão se de fato somos filhos de Deus ou não, porque Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Meus irmãos, fazer parte da igreja, a família de Deus na terra, não é apenas um enorme privilégio que Deus concede àqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. É também uma tremenda responsabilidade que abrange todas as áreas da nossa vida. Se Deus é luz e seus filhos devem andar na luz, todas as áreas da nossa vida, todas as esferas da nossa vida devem resplandecer com a luz de Deus. Nosso relacionamento com Ele, nossa devoção a Ele, seja sós no quarto, seja no culto doméstico com a nossa família, seja na nossa adoração congregacional, nos nossos relacionamentos humanos. Espera-se que o povo de Deus demonstre santidade nos seus casamentos, na criação dos seus filhos, nas suas amizades, com quem escolhe namorar ou noivar. Pode um filho da luz andar com uma filha das trevas? Uma filha da luz andar com um filho das trevas?
e também na nossa mordomia. Como nós trabalhamos, como descansamos, onde gastamos o nosso tempo e o nosso dinheiro. Como nós cuidamos da nossa aparência, seja de mais, seja de menos. Como guardamos a nossa saúde e como nós nos comportamos nas nossas festas e celebrações. Tudo isso deve demonstrar a luz da glória, da santidade do nosso Pai. Deus é luz, e nele não há treva. Por isso seus filhos não podem andar nas trevas e dizer que tem comunhão com Deus que é luz. Verdade? Santidade. Terceiro pilar, terceiro princípio da nossa comunhão é o amor. Ainda em 1 João, agora no capítulo 4. O apóstolo João nos diz mais algo sobre Deus. Ele não é apenas luz, ele é mais uma coisa importantíssima. 1 João 4, versículo 7 em diante. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Verdade? Santidade? Amor. Como nós tratamos uns aos outros aqui, mostra se nós somos de fato filhos de Deus ou não. Porque o nosso Pai é santo, mas o nosso Pai também é amor. Você provavelmente conhece a sabedoria popular de para-choque de automóvel que diz: Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Quantos conhecem essa sabedoria satânica e diabólica? Não. Segundo a palavra de Deus, Deus deu a vida para que cada um cuide da do próximo. Então diga à pessoa mais próxima: Deus me deu vida. Pode dizer: Deus me deu vida para cuidar da sua. Deus me amou para te amar. Meus irmãos, Deus nos deu nova vida em Cristo, para que como a família de Cristo amemos uns aos outros. Mas não pense que isso é apenas um sentimento. Não é. Ou uma opção. Não é. Mesmo uma leitura superficial e passageira do Novo Testamento mostrará que, longe de ser uma caminhada individualista e solitária, a vida cristã é intensamente comunitária e voltada para o amor mútuo. Então, como o tempo é curto, deixe-me apenas citar 30 ilustrações disso. Se eu tivesse mais tempo, eu daria mais ilustrações, mas o tempo é curto. O que significa, pastor, amar uns aos outros? Eu não quero só listar estas coisas, eu quero que nós ouçamos claramente a voz de Deus. Então, se você esteve distraído até agora no sermão, está preocupado com a hora, guarde seu relógio, desligue seu celular, se precisar, feche os olhos e ouça o que Deus quer dizer sobre o nosso amor aqui. O que significa amar uns aos outros? Vivam em paz uns com os outros. Estejam ligados uns aos outros. Dediquem-se uns aos outros. Honrem uns aos outros. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns com os outros. Aceitem-se uns aos outros. Aconselhem-se uns aos outros. Saúdem uns aos outros. Concordem uns com os outros.
esperem uns pelos outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Sirvam uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Perdoem-se mutuamente. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Suportem-se uns aos outros. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Sejam mutuamente hospitaleiros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Sejam todos humildes uns para com os outros. E para fechar com chave de ouro, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Que pecados, pastor? Todos esses que acabaram de ser denunciados. O fato de não servirmos uns aos outros e não sermos pacientes uns com os outros, nem bondosos e compassivos, nem humildes uns com os outros, nem vivemos em paz uns com os outros, nem saudar uns aos outros, nem considerar uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Meus irmãos, diante dessa lista tão detalhada e completa, eu pergunto aos irmãos: o que nos impede de viver nesta comunhão? O que nos impede? Qual é o nosso maior obstáculo? Será que esse espírito da nossa região, tão próprio do Recreio da Barra, um espírito de autossuficiência e autocontrole, de não precisar depender de ninguém, viver atrás de um portão, de um sistema de segurança 24 horas, sem que ninguém nos incomode, sem que ninguém se meta na nossa vida, vivendo cada um no seu cubículo, por razões das mais legítimas e diversas? Talvez o que nos domine seja o medo, a ansiedade. Quem é essa pessoa que quer se meter na minha vida? Eu não quero me ferir, eu não quero me expor, eu não quero me arriscar. Talvez seja rancor ou ressentimento. Pastor, eu já tentei, eu já fui muito ferido em outra igreja. Ou talvez seja puro orgulho e preconceito. Não preciso, não quero, não se meta. Seja qual for o motivo, meus irmãos, se nós não vigiarmos e renunciarmos a estas coisas, são estas coisas que vão sufocar a nossa vida com Deus, primeiro, e depois a nossa vida uns com os outros. Medo, ansiedade, raiva, ressentimento, orgulho, preconceito, egoísmo. Mas, assim como for a sua vida na igreja, assim será a sua vida com Deus. Um bom termômetro da sua saúde espiritual é o quanto você se envolve ou não com a igreja. Este eixo, a saúde deste eixo mostrará a saúde deste eixo. E se este eixo estiver cheio de vida, este eixo também estará cheio de vida. Então, quais são as marcas da comunhão de uma igreja saudável? Estes são os princípios: verdade, santidade e amor. Como isso se aplica na prática aqui? 3 coisas rápidas para terminarmos. Eu sei que a hora está avançada, perdoe-nos. Primeiro, se a nossa comunhão é na verdade, temos que saber definir e defender a verdade que nos une. Todos os membros desta igreja precisam se importar com doutrina, sim.
Quantos sabem que esta igreja tem uma declaração de fé e prática? Você sabia disso? Quantos já leram essa declaração? Quantos já estudaram esta declaração? Quantos estão prontos para defender esta declaração? Toda ela. Nas questões mais difíceis como doutrina, predestinação, eleição, as exigências do Evangelho, santificação e inclusive as coisas mais práticas como batismo por confissão somente e não por nascimento na igreja. Comunhão, na verdade, é essencial para uma comunhão de verdade. E se nós não comungarmos das mesmas verdades, não há comunhão aqui. É esperado que todos os membros estejam prontos a explicar e defender a confissão de fé desta igreja. Está lá no site, pode procurar. Atualizamos essa semana, espero. Se não, aguarde mais um pouquinho. Segundo, se a nossa comunhão é em santidade, segundo pilar, então espera-se que todos os membros desta igreja estejam comprometidos a viver, renunciando ao mundo, rompendo com o mundo e crescendo no reino. E se nós falharmos, que nós tenhamos a coragem de corrigir uns aos outros e a humildade para reconhecer os nossos erros. Então, se por algum acaso você deslizou e publicou aquela foto no Facebook que não deveria estar lá, prepare-se para ouvir: meu irmão, onde você estava no domingo? Aquele não é um lugar de crente, não. Crente não bebe isso, não se veste assim, não leva seus filhos para qualquer lugar. O que é isso? O que você está fazendo com a sua vida? A saúde da sua casa, a sua alma. Nós somos um povo santo. Fomos chamados a caminhar na luz. Deus é luz, nele não há treva. Nós não caminhamos nas trevas e não temos amizade com os filhos das trevas. Nós não sentimos em paz com as trevas. Nós somos da luz. É esperado que os membros desta igreja estejam prontos para corrigir uns aos outros em amor e prontos para ouvir com amor, tirando a trave do olho para ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele, para que todos possamos enxergar melhor e viver melhor de uma maneira santa. Nós, os nossos filhos, os nossos jovens. Esta não é uma igreja festeira. Esta não é uma igreja mundana e secularizada, e não será, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Que Deus nos faça uma família santa. Família que é luz. Um amém. Obrigado. Obrigado, seu Jairto. Que Deus nos faça um povo santo, como Ele é santo. Mas nossa comunhão também é no amor. Verdade, santidade e amor. E se nós amamos esta casa e amamos esta igreja, então é esperado que os membros desta igreja façam desta igreja sua família aqui na terra, sua segunda família. Você tem uma família de sangue, faça desta igreja sua família da fé e organize a sua vida em torno desta família, porque ela é unida pelos laços do sangue de Cristo Jesus, para amarmos uns aos outros e crescermos neste amor, porque assim como for a sua relação com esta igreja, assim será a sua relação com Deus. Uma relação superficial e fria com a sua igreja demonstra um coração superficial e frio com o Deus desta igreja. Um coração que não quer andar conosco, não quer compartilhar a vida, é um coração que ainda precisa provar do amor de Deus. Porque quando Deus nos visita com seu amor, Ele transborda. Nós começamos a servir uns aos outros, considerar uns aos outros, incentivar uns aos outros, orar uns pelos outros, confessar os nossos pecados uns pelos outros, e não por mera obrigação, é por amor. Queremos isso, queremos andar com a igreja. Sim, você poderia estar em muitos outros lugares hoje. Qual é melhor que esse aqui? Que família é melhor que essa? Família de Deus aqui na terra, para levar os seus fardos, te ajudar em oração, ouvir sua confissão, te confrontar em amor. Isso é igreja, isso é povo de Deus. Então aproveitemos, igreja, todas as oportunidades para crescermos no amor.
E se essas não forem suficientes, crie outras. Convide pessoas para a sua casa, convide outros membros, conheça os outros. Não espere isso acontecer, faça isso acontecer. Não espere o pastor anunciar a próxima oportunidade, crie você a próxima oportunidade. Churrasco na sua casa, uma saída entre amigos. Conheça as famílias, as crianças que estudam na mesma sala que os seus filhos, ande com elas, compartilhe a vida juntos. E tudo isso, não porque nós sabemos amar, e não porque nós somos capazes de amar. Eu não sou a referência nisto ainda. Mas eu quero amar e quero crescer no amor, porque Deus me amou primeiro. 1 João 4,19. Nós amamos uns aos outros porque Cristo nos amou primeiro. Andemos no amor. Cresçamos neste amor, na verdade e em santidade, e que Deus, pela sua graça, nos faça uma igreja saudável. Oremos. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-nos. Pois nenhum de nós aqui tem vivido assim. Nem eu, nem minha família. Tampouco as famílias desta igreja. Ainda temos muito que aprender. Sobre a verdade, sobre a santidade, sobre o amor que nos une neste lugar. Porque Tu és um Deus verdadeiro, um Deus santo e um Deus de amor. Como precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos da Tua graça e misericórdia. Ó Senhor, perdoe-nos por vivermos uma vida tão superficial, tão fria como igreja. Por permitirmos o contágio do espírito dessa região em nossa casa. Nos acuamos, nos esfriamos, nos recolhemos e deixamos de nos importar uns com os outros. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe-me, Senhor. Meu egoísmo, minha frieza, minha indiferença. Ó Senhor, se houver outros motivos que estão dominando o nosso coração, seja ele o medo, a ansiedade, o ressentimento, o orgulho, que o Senhor possa nos tratar, nos curar, nos perdoar, a fim de que aprendamos a viver como Tua família aqui na terra, povo Teu, que Te tem como Pai, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, e que no poder do Teu Santo Espírito anda em amor, na verdade em santidade. Assim seja, Senhor. E se aprouver a Ti acrescentar mais almas nesta manhã a esta casa, se o Senhor estiver unindo outros corações a esta família, que o Senhor confirme isto, não eu, não eu, o Senhor, e somente o Senhor. Pela Tua graça, para o Teu louvor, nós oramos, em nome de Cristo Jesus, amém.